Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso módulo de embriologia humana e hoje na nossa aula número 3, que é a aula de gametogênese masculina. Se você não assistiu ainda a aula de gametogênese feminina, volta lá no nosso canal, assiste aquela aula. Ou então você pode começar a assistir aqui também, depois você volta lá. O que importa é você pegar o seu caderninho, pegar a sua caneta para fazer suas anotações, tá bom? Vem comigo. Na aula de hoje, nós vamos então falar sobre o processo de formação dos gametas masculinos, das células sexuais masculinas, que são os espermatozoides. E você deve lembrar lá da escolinha, lá do vestibular, que são nos espermatozoides que nós temos os cromossomos que vão determinar o sexo do bebê. Nós temos cromossomos X e nós temos cromossomos Y nos espermatozoides. Um espermatozoide pode ter ou um X ou um Y, né? E na dependência do espermatozoide que fertilizar o ovócito, se ele for um espermatozoide X, o bebezinho vai ser uma menina. E se ele tiver o espermatozoide Y, o seu cromossomo sexual for um Y, o bebezinho vai ser um menino. E você deve estar lembrada também que os espermatozoides eles são produzidos lá nos testículos do rapaz. Então, desde pequenininho, ele tem as suas espermatogônias que ficam adormecidas e apenas na puberdade, com a explosão de hormônio testosterona, as espermatogônias começam a se multiplicar mais ainda e se diferenciar, né? Vai passar pelo processo de meiose e vão se diferenciar em espermatozoides. Então, vamos lá acompanhar essa sequência comigo agora. O processo da gametogênese masculina, então, ela vai ser chamada de espermatogênese. Gênese significa criação, início, tá? Então, é a criação do espermatozoide. E a espermatogênese, então, é uma sequência de eventos pelas quais as espermatogônias, que são as células primordiais masculinas reprodutivas, elas serão transformadas em espermatozoides maduros capazes de fertilizar um ovócito. É um processo que se inicia na puberdade e vai até a velhice do homem. Mas para que a gente possa se situar anatomicamente, quando a gente estiver falando não apenas da produção dos espermatozoides, mas também sobre o seu transporte e sobre a sua liberação, nós vamos dar uma paradinha e nós vamos dar uma revisada agora nos órgãos do aparelho genital masculino. O aparelho genital masculino, ele tem uma particularidade muito importante. Ele compartilha um órgão com o aparelho urinário, ou aparelho excretor, né? O pênis, onde se localiza a uretra, ele é um órgão que vai ser tanto utilizado para a excreção de urina, fazendo parte então do sistema urinário, como também ele faz parte do sistema genital, é um órgão sexual, onde vai ser usado, né, para a liberação do sêmen. Então, a gente tem aqui que este órgão, ele compartilha função nesses dois sistemas, tá bom? A gente vai começar agora falando sobre os testículos, tá bom? A gametogênese, vamos começar a falar sobre os testículos, porque é nos testículos onde são formados os espermatozoides, que são os gametas masculinos. Então, os testículos são as gônadas sexuais masculinas. É nos testículos, o testículo, então, os homens têm dois testículos, um direito e um esquerdo, e pode acontecer do menino nascer sem um testículo, que a gente chama isso de agenesia unilateral, tá? Se ele nascer com um testículo, ele vai ter a agenesia. Então, só que também tem situações em que o testículo, não sei se vocês já ouviram falar, ele não desce, tá? Ele fica preso na pelve. Então, isso é importante que a mãezinha, desde o início, e o paizinho já observem no seu filho, porque precisa fazer uma retirada para o testículo descer, senão o menino pode ficar estéril. O testículo precisa ficar numa temperatura abaixo da temperatura corporal para a produção dos espermatozoides
de forma correta. Então, o testículo ele fica de 2 a 3 graus mais abaixo da temperatura corporal, que gira em torno de 36 a 37 graus Celsius, tá bom? Então, os testículos são onde são produzidos os espermatozoides, nos túbulos seminíferos dos testículos. Aqui nos testículos, além dos túbulos seminíferos, também nós temos essa parte aqui, que é o epidídimo. O epidídimo, ele é um local onde são armazenados e amadurecidos os espermatozoides, tá? Então, esse órgão aqui, essa parte do órgão, tá? Bem enovelada, são onde ficam armazenados os espermatozoides para a hora da ejaculação. Depois do epidídimo, nós temos o canal deferente. O canal deferente é esse aqui, ó, bem comprido, que vai desde o epidídimo, ele sai no próprio saco escrotal, ele está no testículo, e ele vai até aqui a parte proximal da bexiga, perdão, da próstata, tá certo? Então, o canal deferente ele é bem comprido e é aqui onde os cirurgiões, o urologista, ele faz o corte, né? Quando o homem precisa ou deseja fazer vasectomia. E aí, quando a pessoa vai fazer vasectomia, ele não vai deixar de produzir inicialmente o espermatozoide, mas esse espermatozoide não vai chegar até até a próstata pelo ducto deferente, porque ele vai estar aqui, ó, cortado ou obstruído ou amarrado, tá bom? O líquido seminal, o sêmen, vai ser composto, então, pelas secreções que vêm da próstata, das glândulas bulbouretrais e da glândula seminal. Então, vai ser a junção dos líquidos produzidos aqui que vai formar o sêmen, só que esse sêmen não vai ter espermatozoide, ok? Vamos falar, então, da próstata. A próstata também é um órgão do sistema genital masculino e ele tem como função principal a produção de sêmen, tá? Também produz hormônios, tá certo? E participa ativamente na produção do líquido seminal, que vai fornecer toda a capacidade do transporte do espermatozoide até o sítio, né, de fecundação, aonde o espermatozoide vai se encontrar com o óvulo. Tanto a glândula seminal como a glândula bulbouretral estão relacionadas com a produção de sêmen, estão relacionadas também com o processo de excitação, tá bom? Do órgão do pênis. A uretra é o canal, então, que vai desde essa parte da próstata até o orifício externo, tá bom? Onde vai ser expulso o ejaculado. E o pênis? O pênis que é um órgão muscular, tá bom? Que a uretra vai ser o canal interno e o pênis vai servir neste propósito também de promover o ato sexual e a introdução do sêmen lá no colo do útero, que a gente já viu na aula passada, na ectocervice, que é o local mais comum, né, de depósito do sêmen, onde a partir daí os espermatozoides vão, né, se locomover freneticamente para alcançar o ovócito, se houver ovulação naquela época do mês, né? Se for o período fértil da mulher. O que mais? Então, agora que você já lembrou os órgãos do aparelho genital masculino, a gente vai voltar os nossos olhos novamente para a produção de espermatozoide, tá bom? Tudo começa com a produção pelas espermatogônias lá nos testículos, como eu já falei. Então, os testículos são as gônadas sexuais masculinas, confere? Isto é, são o local onde são produzidos os gametas masculinos, os espermatozoides. As espermatogônias
são as células primordiais sexuais femininas. Como assim? Elas são as células 2N, elas são as células diploides. São as células, lembram que a gente já conversou que o zigoto, que é aquela célula que foi formada quando o óvulo se juntou com o espermatozoide, ela começou a proliferar, ele começou a sofrer sucessivas mitoses, formou um novo ser, né? E todas as células daquele novo ser vão ter a mesma constituição genética, tá bom? Então, uma célula, um osteoblasto lá do osso, tem a mesma constituição genética de um adipócito, que é uma célula gordurosa, que por sua vez tem a mesma constituição genética de uma célula epitelial, que difere, é a expressão dos genes, tá bom? Entre uma célula e outra. Todas as nossas células somáticas, 2N, elas têm o mesmo conteúdo genético. As células do nosso corpo que não têm o mesmo conteúdo genético são as células, são os gametas sexuais, porque elas não são 2N, elas são células que têm a metade do número de cromossomos normais, tá bom? Então, as nossas células têm 46 cromossomos, as nossas células somáticas, e as nossas células, os nossos gametas têm 23. As espermatogônias, elas se localizam nos testículos e elas são as células primordiais sexuais femininas que foram formadas ainda lá na barriga da mamãe, no período fetal, quando aquele menino estava, né, estava ainda se desenvolvendo. Então, estas células, que são as espermatogônias, elas ficam dormentes nos túbulos seminíferos dos testículos até a puberdade. E é a partir da puberdade que essas células vão começar a se dividir por mitose e formar mais espermatogônias, ok? E é justamente durante a puberdade, a partir da puberdade, que essas espermatogônias elas vão aumentar muito de tamanho. Vão aumentar bastante o seu conteúdo citoplasmático e elas passam a se chamar, neste momento, de espermatócitos primários. Tá bom? Então, vamos lá, de novo. As espermatogônias são células que estão presentes nos túbulos seminíferos dos testículos, tá? E a partir e elas ficam dormentes desde que o menino nasceu. A partir da puberdade, essas espermatogônias ficam bem grandes, aumentam bastante de tamanho e passam a se chamar espermatócitos primários. Você pode ver aqui que o espermatócito primário, ele é uma célula diploide, 46 cromossomos, sendo que nos cromossomos sexuais tem um X e um Y, tá bom? E é aqui que o espermatócito primário ele vai se dividir, vai sofrer a sua primeira divisão meiótica, formando dois novos espermatócitos secundários. E é nessa primeira divisão meiótica, lembra da primeira divisão meiótica? A primeira divisão meiótica é a divisão reducionista, onde os cromossomos homólogos eles vão se separar, tá bom? Então, a célula 46 vai passar a ser duas células 23. E é aqui que vai um cromossomo sexual para um espermatozoide, outro cromossomo sexual para outro espermatozoide. Na verdade, não é nem ainda um espermatozoide, é um futuro espermatozoide, né? Então, o espermatócito primário, ele se divide, é a primeira divisão meiótica, e um cromossomo sexual vem para uma célula e o outro cromossomo sexual vem para outra célula. E aqui, neste momento, ele é chamado de espermatócito secundário. Então, é o espermatócito secundário agora que vai ter 23 cromossomos. A redução aconteceu aqui. Os espermatócitos secundários, então, eles vão passar pela segunda divisão meiótica, passando então a ser chamados de espermátides. E essa segunda divisão meiótica, ela não vai ser mais reducionista, vai haver a permanência do número de cromossomos, 23. O que vai acontecer aqui é que a gente vai haver a separação das cromátides irmãs. Aquela molécula de DNA que era dupla vai se dividir e vai se formar uma molécula única, tá? Então, primeira divisão meiótica, reducionista. Primeiro, o espermatócito primário se divide e forma o espermatócito secundário.
Na segunda divisão meiótica, o espermatócito secundário se divide, formando a espermátide. O espermatócito secundário, então, é uma célula grande, arredondada, com bastante citoplasma, é uma célula ovalada, e vai acontecer com este espermatócito secundário um processo chamado de espermiogênese, tá? A espermiogênese é a transformação, são processos pelos quais o espermatócito secundário ele passa para se tornar um espermatozoide assim, fino, alongado, com uma cauda, tá? Supermóvel. Então, essas transformações aqui são chamadas de espermiogênese. Espermiogênese é, então, o processo no qual as espermátides passam por uma série de processos que os tornam espermatozoides maduros. Então, durante a espermiogênese, essas espermátides elas precisam modificar a sua forma para se adequar à sua função principal. Qual é a função principal do espermatozoide? Fertilizar o ovócito, tá bom? Então, a espermátide ela passa de uma forma arredondada para uma forma alongada e altamente móvel. Lembre-se que os espermatozoides vão ser depositados em milhares, né? Numa relação sexual, numa ejaculação, na verdade. E ali eles vão entrar numa corrida para alcançar o sítio onde está o ovócito. Vamos lá, acompanhe comigo essas transformações pelas quais a espermátide passa. Que transformações são essas? Vamos lá. A espermátide arredondada, como a gente está vendo aqui, ela é transformada em um espermatozoide alongado. Neste processo, o que é que vai acontecer principalmente? Principalmente, ó, perda de citoplasma, o espermatozoide ele precisa ser muito mais leve. Há também o desenvolvimento de cauda para que dê a mobilidade que ele precisa. Deve haver a formação do acrossoma. O acrossoma é esse capuz, olha aqui ele se formando, que fica sobre o núcleo. E a gente já viu o que é que tem dentro desse acrossoma. É o que mesmo, gente? Enzimas, né? Enzimas que a gente vai saber qual é a função delas daqui a pouco, na aula de fertilização. E a formação da bainha mitocondrial, que a gente também já viu, que é uma rede, é um anel, um pescoço cheio de mitocôndria, que tem que produzir muito ATP para dar muita energia para a movimentação da cauda do espermatozoide. Então, esse processo ele é chamado de espermiogênese. A espermátide ela vai ser transformada em um espermatozoide. Já adiantando, então, a função do acrossoma. É uma organela que contém enzimas que são liberadas no início da fertilização para que, obviamente, auxiliar a penetração do espermatozoide no ovócito, tá? Então, são enzimas digestivas, enzimas líticas que têm função de perfuração, tá bom? De lise das células foliculares que revestem o ovócito, da zona pelúcida que reveste o ovócito, até o espermatozoide adentrar e ali depositar o seu material genético dentro do ovócito. Vamos dar então aqui um maior aumento, vamos dar uma olhada mais de perto no espermatozoide. Já falei, só repetindo. Então, o espermatozoide, uma célula alongada, especializada na motilidade. A sua cabeça vai conter, então, principalmente o núcleo e o acrossoma. As outras organelas em bem menor quantidade, deixando um citoplasma bem magrinho, tá? Pescoço e peça intermediária. A peça intermediária, então, é chamada de bainha mitocondrial, que possui uma grande quantidade de mitocôndrias para gerar muito ATP, e uma cauda para dar a mobilidade que o espermatozoide precisa. Quando a espermiogênese se completa, os espermatozoides que se formaram nos túbulos seminíferos dos testículos, eles são armazenados no epidídimo. E aí, o que é que vai acontecer se o homem não
tiver ejaculações frequentes e liberação frequente desse espermatozoide, vai explodir? Não, né? O que é que vai acontecer? O próprio organismo, esses espermatozoides não ejaculados, não liberados, eles vão se degenerar no trato genital masculino, vão morrer por apoptose, tá bom? E é através do canal deferente que liga o epidídimo até a próstata, em que os espermatozoides saem do epidídimo, atravessam a próstata e vão alcançar a uretra. Acompanhe comigo no desenho, então. Voltando àquela imagem, tá? Os espermatozoides, eles então são produzidos aqui nos túbulos seminíferos, onde ficam as espermatogônias. Aqui nas espermatogônias elas sofrem meiose, ou formam-se primeiro espermatócitos primários, os espermatócitos primários sofrem meiose, se transformam em espermatócitos secundários, que fazem de novo a segunda meiose, se transformam em espermátides, que vão sofrer a espermiogênese. Quanto nome, né, gente? São todos nomes parecidos. E aí a espermiogênese vai transformar aquela espermátide em um espermatozoide maduro. Esses espermatozoides vão ficar armazenados então aqui no epidídimo. E aqueles que não forem, né, ejaculados serão então absorvidos, eliminados, degenerados aqui no próprio trato genital. E aqueles que forem ejaculados, eles serão ejaculados através do canal deferente, tá? Então, os espermatozoides, eles são produzidos nos túbulos seminíferos dos testículos e ficam armazenados no epidídimo. Confere? E por movimentos peristálticos, lembra dos movimentos peristálticos musculares involuntários? Então, é por movimentos peristálticos que os espermatozoides, eles são conduzidos até a uretra, tá bom? Pelo canal deferente. E aqui a gente tem que falar das glândulas sexuais acessórias. Então, o espermatozoide ele é formado no testículo, ele é transportado até essa região, tá? Pelo canal deferente, e é aqui nessa região onde vão ser adicionados, ele é trazido por movimentos peristálticos, né? Involuntários de contração muscular. E é aqui nessa região, né, que a gente vai ter a junção desses espermatozoides com uma grande quantidade de líquido seminal. Então, as glândulas acessórias são a próstata, a glândula seminal, que fica aqui atrás da próstata, e a glândula bulbo-uretral. Elas produzem, então, secreções que serão adicionadas a esse fluido contendo os espermatozoides. Só que elas vão adicionar bastante fluido, tá bom? E aí, esse líquido seminal, junto com esses espermatozoides, precisa ser, então, eliminado. É o processo de ejaculação. O processo de ejaculação, então, vai se realizar pela uretra, tá bom? Que fica dentro do pênis. E ela é dividida em duas fases, a emissão e depois a ejaculação propriamente dita. Vamos ver melhor essa definição aqui. A emissão é quando o sêmen ele é enviado para a porção prostática da uretra. Aqui está a uretra, tá bom? E aqui está a porção prostática da uretra. E é a coleta desse líquido com os espermatozoides. Mas a ejaculação propriamente dita é quando esse sêmen ele é expelido, essa junção de líquidos seminais com os espermatozoides, ele é expelido através da uretra, através do orifício uretral externo. Uma curiosidade é que, olha esse número, gente, em uma ejaculação, o normal é que cerca de 200 a 600 milhões de espermatozoides sejam depositados na ectocervix, no orifício externo do colo do útero. Mas apenas 200 espermatozoides alcançam o local de fertilização, que geralmente é na ampola da tuba uterina. A maioria desses espermatozoides, todos aí, ele degenera e é reabsorvida no trato genital feminino. E outra curiosidade é que quando a ovulação ocorre,
Lembram? Mais ou menos no meio de um ciclo regular de 28 dias, mais ou menos ali em 14 dias. Cerca de 2 dias antes, 2 dias depois, é o que se chama de período fértil da mulher. E quando a ovulação ocorre, nesse período fértil, o muco cervical ele aumenta em quantidade e ele fica menos viscoso, tornando mais fácil o transporte dos espermatozoides até o local de fertilização. Quando o espermatozoide então chega perto do ovócito, perto do seu local de fertilização, então ele se aproxima e a sua bolsa crossômica então é liberada. As enzimas presentes na bolsa crossômica são liberadas e vão causar, né, a perfuração tanto das células foliculares quanto da tanto das células foliculares quanto da zona pelúcida, tá certo? E vai adentrar então o espermatozoide campeão, né? Vai adentrar no ovócito. Na verdade, só vai adentrar o núcleo, tá? O seu material genético. Isso aqui tá até errado aqui, ó. Essas mitocôndriazinhas aqui, a cauda também não entram, tá bom? Só vai entrar o material genético pro núcleo, que se chama masculino. E daqueles tantos espermatozoides que estavam presentes, né, no ejaculado, apenas um vai conseguir chegar até o ovócito verdadeiramente e fertilizá-lo e inserir o seu material genético dentro do ovócito, que isso é detalhes, cenas dos próximos capítulos. Detalhes, a gente vai ver isso com detalhes na nossa próxima aula, que é a aula de